cirurgia refrativa é tão simples assim? Porque ainda tem muito oftalmologista de óculos. Gente, a cirurgia refrativa é um procedimento que é muito realizado no mundo inteiro. Só nos Estados Unidos, a estimativa é que mais de 16 milhões de pessoas já tenham feito o laser, a cirurgia refrativa a laser. E o índice de satisfação da população em geral é um pouquinho maior do que 95% com a cirurgia. E se é tão simples assim, será que não tem riscos? Aí, não. Qualquer procedimento cirúrgico tem risco. Se até atravessar a rua tem risco, imagina fazer uma cirurgia. Se algum médico te disser que não tem risco um procedimento cirúrgico, fuja desse médico porque não existe. Todo procedimento cirúrgico tem risco, mas a gente tem que saber qual a porcentagem desse risco e se ele é aceitável ou não. E será que os oftalmologistas fazem a cirurgia refrativa neles mesmos, no olhinho deles? Será que eles indicariam a cirurgia refrativa para fazer para o pai ou para a mãe deles? Então, fica aí ligado que no final do vídeo eu vou te dizer todas as estatísticas, as porcentagens de quantos operam, quantos ficam satisfeitos, quantos indicariam para o pai ou para a mãe, porque aí a gente sabe exatamente, os números não mentem, qual a porcentagem e qual o risco da cirurgia. Primeira coisa, tem risco de infecção? Sim, qualquer procedimento cirúrgico tem risco de infecção. No LASIK, o risco é de 1 para cada 3.000 cirurgias. Se você usa o colírio de antibiótico direitinho no pós-operatório, o risco de você ser esse 1 é menor. O segundo risco é o de ectasia, que é a maior preocupação do oftalmologista. Ectasia é quando a córnea, que é o vidrinho do relógio do olho, na cirurgia refrativa você faz, ela era mais gordinha e ela fica mais fininha. Porque o laser diminui a espessura da córnea. Ela pode ficar tão fininha que, em vez de ser redondinha, ela começa a ficar pontuda. E isso vai dificultar a sua visão mesmo com óculos, que é uma coisa grave de acontecer. O risco disso acontecer no LASIK é mais ou menos 1 para cada 2.500 cirurgias. Para quem é oftalmologista, a gente quer passar a vida inteira sem ter nenhum caso de ectasia. Isso nunca acontecer com os nossos pacientes. Então, por isso que é tão importante no pré-operatório, se você decidiu fazer a cirurgia refrativa, fazer os exames de topografia, de paquimetria certinho para ver qual o grau de segurança da sua cirurgia. A gente só vai operar se o grau de segurança da sua cirurgia realmente for muito alto para não correr o risco da sua córnea ficar fraquinha demais e fazer uma ectasia. Terceiro risco é o risco de ficar um grau residual, de sobrar grau. A gente sempre calcula na cirurgia refrativa para o grau ficar 0 do paciente, de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Às vezes acontece da gente fazer a cirurgia, calcular para 0 e ainda ficar um grauzinho residual de 0,25, meio, até um pouquinho mais do que isso. Se ficou esse grauzinho residual e ele não te incomoda, não tem por que mexer na cirurgia. Você pode conviver tranquilamente com aquele 0,25, aquele meio. Se ficou um grauzinho residual que te incomoda, por exemplo, só para dirigir na estrada num domingo à noite, aí você pode usar um óculos também, eventualmente, em alguma situação específica. Agora, se ficou um grau residual que está te incomodando, você está precisando usar o óculos com muita frequência, aí tem que fazer um retoque da cirurgia, que é o mesmo procedimento a laser que a gente tinha feito anteriormente, só que o laser vai mais superficial. Então, normalmente isso não é um problema, a gente faz o retoque da cirurgia para ter a satisfação total do paciente. Ufa! Quarto risco, pode acontecer também de ter uma coisa chamada halos e glare, que é como é feito um laser na córnea, que é o vidrinho do relógio, começa a acontecer um pouquinho de distorção na imagem. É um pouquinho difícil de explicar, por isso que eu vou mostrar uma imagem que mostra mais ou menos o que acontece. Esses halos e glare, eles têm uma tendência também a se reduzirem com o passar dos meses. Às vezes você faz a cirurgia, fica um pouquinho de incômodo e depois ao longo do tempo isso aí vai melhorando esse leve desconforto que é causado na imagem. O quinto risco, que é uma coisa muito frequente e também uma preocupação muito grande do oftalmologista, é o paciente ficar com o olho seco no pós-operatório. E aí esse paciente vai precisar usar o colírio lubrificante algumas vezes por dia. Em alguns pacientes é só um desconforto leve, usa o colírio algumas vezes e já resolve. Em outros pacientes fica com o olho mais ressecado, precisando usar o colírio mais vezes no dia. Por isso que também, sempre que a gente vai fazer a cirurgia, a gente tem que ter certeza que o paciente já não tem um olho seco no pré-operatório, para ele não sofrer no pós-operatório. E também é um problema que vai melhorando, ele vai se amenizando ao longo do tempo. Com o tempo, esse desconforto vai passando. E dos oftalmologistas? Será que eles operariam o próprio olho? Eu tô aqui com uma colinha para saber, mas foi feita uma pesquisa com 248 cirurgiões que operam cirurgia refrativa e foi visto que desses cirurgiões, dos que eram bons candidatos à cirurgia refrativa, 66,5% fizeram a cirurgia no próprio olho
e o resultado foi o seguinte: dos que fizeram a cirurgia, 82% ficou completamente satisfeito, 15% mais ou menos ficou muito satisfeito, 1,5% ficou neutro e totalmente satisfeito foi só um cirurgião, que foi 1,5%. Ou seja, 97% dos cirurgiões que fizeram cirurgia refrativa no olho deles ficaram muito ou completamente satisfeitos. E quando foram perguntados a esses pacientes que operaram o próprio olho, esses cirurgiões e pacientes, se eles indicariam a cirurgia para algum parente próximo, 96,75% falaram que sim e só 1,5% que não operaria. Então a cirurgia refrativa, os cirurgiões de oftalmo que operaram ficaram realmente, na sua grande maioria, muito satisfeitos. Eu já fiz a cirurgia refrativa no meu olho, eu tinha 7 graus de miopia, quase 7 graus. Eu operei, fiz a cirurgia refrativa, fiquei alguns anos sem usar óculos, depois voltei a precisar de 1 grauzinho de miopia, que esse óculos aqui não me incomoda. Se me incomodasse, eu faria um retoque da cirurgia. Aquele óculos que eu usava de 7 graus de miopia me incomodava bastante, por isso que eu quis fazer a cirurgia. Esse aqui não me incomoda, por isso que eu tô mantendo, tá certo? Então eu sou uma paciente da cirurgia refrativa satisfeita com o resultado, mesmo precisando do óculos depois da cirurgia. E é isso aí. Ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, pergunta aí nos comentários que eu respondo tudo.